Por exemplo, suas palavras fluíam rapidamente agora, e eu tive que me concentrar para entender todos os sentimentos de inveja. Eu já li sobre isso milhares de vezes. Já vi atores interpretando em milhares de peças e filmes diferentes. Eu achei que compreendia esse sentimento muito bem. Mas ele me chocou, ele fez uma careta. Você se lembra daquele dia que Mickey te convidou para o baile? Eu afirmei com a cabeça, apesar de lembrar daquele dia por um motivo diferente. O dia que você começou a falar comigo de novo. Eu me surpreendo com a pontada de ressentimento, quase de fúria, que eu senti naquele momento. Eu não reconheci. Eu estava mais nervoso que o normal e eu não conseguia saber o que você estava pensando, porque você havia recusado o convite. Era simplesmente para preservar a amizade? Era alguma outra coisa? Eu sabia que de qualquer jeito eu não tinha o direito de me importar. Eu tentei não me importar. E então a fila começou a se formar. Ele gargalhou. Eu olhei zangada para a escuridão. Eu esperei, razoavelmente ansioso para ver o que você diria para eles, para ver as suas expressões. Eu não conseguia negar o alívio que estava sentindo, vendo a fúria no seu rosto. Mas eu não podia ter certeza. Aquela foi a primeira noite que vim aqui. Eu lutei a noite inteira, enquanto via você dormindo, com a brecha entre o que eu sabia que era certo, moral, ético, e o que eu queria. Eu sabia que se eu te ignorasse como devia, ou se fosse embora por alguns anos, até que você fosse embora, você algum dia diria sim a Mickey, ou alguém como ele. Isso me deixou com raiva. E então, ele sussurrou. Você falou o meu nome enquanto dormia. Você falou tão claramente, que no início eu pensei que você tivesse acordado. Mas você virou para o lado e murmurou meu nome mais uma vez, e suspirou. O sentimento que passou no meu corpo nessa hora me deixou enervado, vacilante. E eu sabia que não podia mais te ignorar. Ele ficou em silêncio, provavelmente ouvindo as batidas descompassadas do meu coração. Mas ciúme é um sentimento estranho. Muito mais poderoso do que eu tinha imaginado. E irracional. Agora mesmo, quando Charlie te perguntou sobre Mickey Newton, ele balançou a cabeça com raiva. Eu devia saber que você estaria escutando. Eu gemi. É claro. No entanto, aquilo te deixou com ciúmes? Eu sou novo nisso tudo. Eu estou ressuscitando o humano que existe em mim, e tudo é mais forte porque é tão novo. Mas honestamente, eu zombei. Você ficou com ciúmes disso. Depois que eu tive que ouvir que Rosalie, a encarnação pura da beleza, foi feita para ficar com você. Com Emmett ou sem Emmett, como é que posso competir com aquilo? Não há competição. Seus dentes brilharam. Ele colocou as minhas mãos ainda presas atrás das costas dele e me apertou contra seu peito. Eu fiquei tão rígida quanto pude, controlando até a respiração. Eu sei que não há competição. Eu murmurei no peito gelado dele. Esse é o problema. É claro que Rosalie é linda do jeito dela, mas mesmo se ela não fosse minha irmã, mesmo se ela não estivesse com Emmett, eu não sentiria por ela nem um décimo, nem um centésimo da atração que eu sinto por você. Ele estava sério agora, pensativo. Por quase 90 anos eu estive andando entre a minha espécie e a sua todo o tempo pensando que estava bem sozinho, sem saber o que eu estava procurando. E sem encontrar nada, porque você ainda não estava viva. Não parece muito justo, eu sussurrei, meu rosto no peito dele, ouvindo sua respiração entrando e saindo. Eu não tive que esperar. Porque eu posso me safar tão facilmente. Você está certa, ele disse divertido. Eu definitivamente devia tornar as coisas mais difíceis para você. Ele liberou a sua mão soltando meu pulso, só para prendê-lo com a outra mão. Ele alisou meu cabelo molhado suavemente, do topo da minha cabeça até a minha cintura. Você só tem que arriscar a sua vida a cada segundo que passa comigo. Isso com certeza não é muito. Você só tem que virar as costas para a sua natureza, a sua humanidade. Quanto isso vale? Muito pouco. Eu não me sinto privada de nada ainda não. E sua voz estava abruptamente cheia de aflição. Eu tentei me afastar, para olhar para o rosto dele, mas suas mãos seguravam meus pulsos com uma força inquebrável. O que? Eu comecei a perguntar quando seu corpo começou a ficar alerta. Eu fiquei congelada, mas ele de repente soltou minhas mãos e desapareceu. Eu fiz um esforço para não cair de cara. Deite-se, ele assobiou. Eu não podia dizer de que lugar da escuridão ele estava falando. Eu rolei para baixo do meu edredom, me virando de lado, do jeito que eu costumo dormir. Eu ouvi a porta se abrir, enquanto colocou a cabeça para dentro para ver se eu estava lá como deveria estar. Eu respirei uniformemente, exagerando o movimento.
Um longo minuto se passou. Eu escutei, sem ter certeza que a porta havia se fechado. Então o braço gelado de Edward estava em cima de mim, por baixo da coberta, seus lábios no meu ouvido. Você é uma péssima atriz, eu diria que essa carreira está fora de cogitação pra você. Droga, eu murmurei. Meu coração batia com força no peito. Esse sussurrou uma melodia que eu não conhecia, parecia uma canção de ninar. Ele parou. Será que eu devo cantar pra você dormir? Certo, eu sorri. Como se eu conseguisse dormir com você aqui. Você faz isso o tempo inteiro, ele me lembrou. Mas eu não sabia que você estava aqui, eu repliquei friamente. Então, se você não quer dormir, ele sugeriu, ignorando o meu tom. Minha respiração parou. Se eu não quero dormir? Ele gargalhou. O que você quer fazer então? Primeiro eu não consegui responder. Eu não tenho certeza, eu disse finalmente. Me avise quando você se decidir. Eu senti a respiração gelada dele no meu pescoço. Podia sentir o nariz dele percorrendo minha mandíbula, inalando meu cheiro. Eu pensei que você estivesse sem sensibilidade. Só porque eu estou resistindo ao vinho, não significa que eu não posso apreciar sua fragrância. Ele suspirou. Você tem um cheiro muito floral, como lavanda ou fresia, ele notou. É de dar água na boca. É praticamente um feriado quando não tem alguém me dizendo quanto eu sou apetitosa. Ele gargalhou e então suspirou. Eu decidi o que quero fazer. Eu disse pra ele. Eu quero ouvir mais sobre você. Me pergunte qualquer coisa. Eu escolhi entre as perguntas de maior importância. Por que você faz isso? Eu disse. Eu ainda não entendo como você pode resistir tanto a quem você é. Por favor, não entenda mal, é claro que me alegra que você faça isso. Eu só não entendo por que você se incomoda. Ele hesitou antes de responder. Essa é uma boa pergunta, e você não é a primeira a fazê-la. Os outros, a maioria da nossa espécie está contente do jeito que as coisas são para eles, eles também se perguntam como nós vivemos. Mas, veja, só porque nós estamos mortos de certa forma isso não significa que nós não possamos escolher ser melhores, tentar cruzar as barreiras do destino que nós não escolhemos. Podemos tentar reter o pouco de humanidade que ainda existe dentro de nós. Eu me mantive parada, presa no silêncio pasmo. Você dormiu? Ele sussurrou depois de alguns minutos. Não, você só estava curiosa para saber isso. Eu rolei os olhos. Não exatamente. O que mais você quer saber? Porque você consegue ler mentes e só você. E ali se vê futuro. Como isso acontece? Eu senti ele levantar os ombros na escuridão. Nós realmente não sabemos. Carlisle tem uma teoria. Ele acredita que todos nós temos alguma coisa em nossa vida humana que era muito forte, e que quando trazemos essa coisa para a nossa outra vida, ela é intensificada como nossas mentes e os nossos sentidos. Ele acha que eu já devia ser sensível aos pensamentos das pessoas ao meu redor. E Alice tinha previsões, onde quer que ela estivesse. O que ele trouxe para a próxima vida? E os outros? Carlisle trouxe sua compaixão. Esme trouxe a sua capacidade de amar apaixonadamente. Eme trouxe sua força. Rosalie a sua tenacidade. Ou será que eu devo chamar de cabeça dura? Ele gargalhou. Jasper é muito interessante. Ele era muito carismático em sua primeira vida, capaz de influenciar as pessoas ao seu redor a ver as coisas da sua maneira. Agora ele é capaz de influenciar as emoções das pessoas que estão ao seu redor, acalmar uma sala cheia de pessoas raivosas, por exemplo, ou excitar uma multidão letárgica. É um dom muito súbito. Eu considerei as possibilidades que ele estava me dando, tentando aceitar tudo aquilo. Ele esperou pacientemente enquanto eu pensava. Então, como isso tudo começou? Quer dizer, Carlisle mudou você, e então ele deve ter sido mudado por alguém, e assim por diante. Bem, de onde você veio? Evolução? Criação? Será que nós não podemos ter nos desenvolvido da mesma forma que as outras espécies, predador e presa? Ou, se você não acredita que esse mundo inteiro surgiu do nada, como eu mesmo acho difícil de acreditar, será que não dá pra você acreditar que a mesma força maior que criou o peixe-anjo e o tubarão, e o golfinho e a baleia assassina, tenha também criado também nossas duas espécies? Me deixe entender isso direito, eu sou o golfinho, não é? Ele sorriu, e alguma coisa tocou meus cabelos, seus lábios. Eu queria me virar pra ele, para ver se eram realmente seus lábios que estavam tocando meus cabelos. Mas eu tinha que ser boazinha, eu não queria fazer isso mais difícil para ele do que já era. Você está pronta para dormir?
Ele perguntou interrompendo o breve silêncio. Ou você tem mais perguntas? 1 milhão ou 2 nós temos amanhã, e o dia depois, e o dia depois, ele me lembrou. Eu sorri, eufórica com o pensamento. Você tem certeza que não vai desaparecer de manhã? Eu queria ter certeza. Afinal de contas, você é uma criatura mística. Eu não vou te deixar. Havia um tom de promessa na sua voz. Só mais uma, então, por hoje. Eu corei. A escuridão não ia ajudar. Eu sabia que ele podia sentir o súbito calor na minha pele. O que é? Não, esqueça. Eu mudei de ideia. Bela, você pode me perguntar qualquer coisa. Eu não respondi e ele gemeu. Eu fico pensando que vai ser menos frustrante não ouvir os seus pensamentos. Mas então fica pior e pior. Eu me alegro que você não possa ouvir meus pensamentos. Já é ruim o suficiente que você ouve o que eu falo no sono. Por favor? A voz dele era muito persuasiva, quase impossível de resistir. Eu balancei minha cabeça. Se você não me contar, eu vou simplesmente pensar que é muito pior do que realmente é. Ele ameaçou obscuramente. Por favor? De novo aquela voz implorativa. Bem, eu comecei, feliz que ele não podia ver meu rosto. Sim. Você disse que Rosalia e Emma vão se casar logo. Esse casamento é como é para os humanos? Ele riu silenciosamente agora, compreendendo. É lá que estamos chegando. Eu me mexi, sem conseguir responder. Sim, eu acredito que é a mesma coisa, ele disse. Eu te disse, a maioria desses desejos humanos estão lá, só que estão escondidos por desejos muito mais fortes. Oh, foi tudo o que eu consegui dizer. Qual é o propósito por trás da sua curiosidade? Bem, eu me pergunto sobre você e eu algum dia. Ele estava instantaneamente sério. Eu podia dizer pela súbita rigidez do corpo dele. Eu gelei também, reagindo automaticamente. Eu não acho que seria possível para nós. Porque seria demais para você, se estivéssemos tão perto. Isso certamente seria um problema. Mas não era nisso que eu estava pensando. É só que você é tão delicada, tão frágil. Eu tenho que comandar todas as minhas ações quando estou perto de você para não te machucar. Eu poderia te matar tão facilmente, Bela, simplesmente por um acidente. Sua voz havia se transformado num leve murmúrio. Ele mexeu sua palma gelada para colocá-la na minha bochecha. Se eu estivesse muito ansioso, se por um segundo eu não estivesse prestando atenção o suficiente, eu poderia avançar, querendo tocar seu rosto, e amassar o seu crânio por engano. Você não se dá conta do quanto é quebrável. Eu não posso me dar ao luxo de perder o controle quando estou perto de você. Ele esperou que eu respondesse, e ficou ansioso quando eu não respondi. Você está com medo? Ele perguntou. Eu esperei um momento antes de responder, para que as palavras fossem verdadeiras. Não, eu estou bem. Ele pareceu pensar por um momento. Contudo, eu estou curioso, ele disse, sua voz leve de novo. Você já? Ele parou deliberadamente. É claro que não, eu corei. Eu te disse que nunca senti isso por ninguém antes, nem perto. Eu sei. É só que eu sei os pensamentos das outras pessoas. E amos e luxúria nem sempre andam acompanhados. Pra mim andam. Agora, de qualquer forma, que isso existe pra mim, eu suspirei. Isso é bom. Pelo menos, temos uma coisa em comum. Ele pareceu satisfeito. Seus instintos humanos, eu comecei. Ele esperou. Bem, você se sente atraído por mim, nesse sentido, de alguma forma. Ele sorriu e fez o meu cabelo quase seco voar levemente. Eu posso não ser humano, mas eu sou homem, ele me assegurou. Eu bocejei involuntariamente. Eu respondi todas as suas perguntas. Agora você devia ir dormir, ele insistiu. Eu não tenho certeza se consigo. Você quer que eu vá embora? Não, eu disse alto demais. Ele sorriu e então recomeçou a sussurrar aquela mesma canção de ninar desconhecida, a voz de um arcanjo, macia no meu ouvido. Mais cansada do que eu imaginava, exausta pelo estresse mental e emocional como eu nunca havia estado antes, eu caí no sono nos seus braços gelados. 15. Os Cullen, a luz de outro dia nebuloso eventualmente me acordou. Eu deitei com o braço na frente dos olhos, grogue e ofuscada. Alguma coisa, um sonho tentando ser lembrado, estava lutando para alcançar minha consciência. Eu bocejei e rolei para o lado, esperando que mais sono viesse. E então o dia anterior flutuou na minha consciência. Oh, eu levantei tão rápido que minha cabeça ficou rodando. O seu cabelo parece um monte de palha, mas eu gosto.
Sua voz tranquila veio da cadeira de balanço no canto do quarto. Edward, você ficou. Eu vibrei, e sem pensar atravessei o quarto me jogando no colo dele. No instante que minha mente se deu conta das minhas ações, eu congelei, chocada com o meu entusiasmo descontrolado. Eu olhei para Ellie, com medo de ter ultrapassado os limites. Mas ele riu. É claro, ele respondeu, assustado, mas feliz com a minha reação. Suas mãos esfregaram minhas costas. Eu coloquei minha cabeça cuidadosamente no ombro dele, sentindo o cheiro da sua pele. Eu tinha certeza de que tinha sido um sonho. Você não é tão criativa, ele zombou. Charlie, eu dei um pulo sem pensar, correndo para a porta. Ele foi embora uma hora depois de reconectar os cabos da sua bateria. Eu devo dizer. Eu tenho que admitir que fiquei decepcionado. Será que só isso seria necessário para te parar, se você quisesse sair? Eu fiquei onde estava, querendo responder de forma mal educada, mas eu estava com medo de ter mau hálito matinal. Você geralmente não fica tão confusa de manhã, ele reparou. Ele abriu seus braços para me receber de novo. Um convite quase irresistível. Eu preciso de outro minuto, mano, eu admiti. Eu vou esperar. Eu fui para o banheiro. Minhas emoções eram irreconhecíveis. Eu não me reconhecia, por dentro ou por fora. O rosto no espelho era praticamente irreconhecível, olhos brilhantes demais, pontinhos vermelhos nas maçãs do meu rosto. Depois de escovar meus dentes, eu tentei dar um jeito no caos emaranhado que estava o meu cabelo. Eu joguei água gelada no meu rosto e tentei respirar normalmente, mas sem muito sucesso. Eu dei uma corridinha de volta para o meu quarto. Parecia um milagre que ele estava lá, com os braços abertos ainda esperando por mim. Ele veio me pegar, meu coração batendo erraticamente. Bem-vinda de volta, ele cochichou, me pegando nos braços. Ele me embalou por algum tempo, até que eu reparei que as suas roupas estavam trocadas, seu cabelo estava mácio. Você foi embora. Eu acusei, tocando o colarinho da sua camisa nova. Eu não podia sair daqui com as mesmas roupas que cheguei. O que os vizinhos iam pensar? Eu fiz biquinho. Você estava profundamente adormecida. Eu não perdi nenhum detalhe. Seus olhos me vislumbraram. Você só começou a falar hoje cedo. Eu gemi. O que você ouviu? Seus olhos dourados ficaram suaves. Você disse que me amava. Você já sabia disso. Eu abaixei a cabeça. Foi bom ouvir, do mesmo jeito. Eu escondi minha cabeça no ombro dele. Eu amo você, eu sussurrei. Você é minha vida agora, ele respondeu simplesmente. Não havia mais nada a dizer no momento. Ele nos balançou para a frente e para trás enquanto o quarto ficava mais claro. Hora do café da manhã, ele disse finalmente, casualmente para aprovar. Eu tenho certeza que ele lembrava das minhas fraquezas humanas. Então eu tapei o meu pescoço com as duas mãos e olhei para ele com os olhos arregalados. O rosto dele ficou chocado. Brincadeirinha, eu ri silenciosamente. E você disse que eu não sabia atuar. Ele fez uma careta de desgosto. Isso não é engraçado. Foi muito engraçado, e você sabe disso. Mas eu examinei cuidadosamente os seus olhos dourados para ter certeza de que estava perdoada. Aparentemente eu estava. Será que eu devo refrasear? Ele perguntou. Está na hora do café da manhã para os humanos. Oh, tudo bem. Ele me jogou sobre o seu ombro de pedra gentilmente, mas com uma rapidez que me deixou sem fôlego. Eu protestei enquanto ele me carregava facilmente pelas escadas, mas ele me ignorou. Ele me colocou sentada numa cadeira. A cozinha estava brilhante, feliz, parecendo que absorveu meu humor. O que tem para o café da manhã? Eu perguntei prazerosamente. Isso fez ele pensar um instante. Eu não tenho certeza. O que você quer? Sua sobrancelha de mármore se ergueu. Eu sorri, ficando de pé. Está tudo bem, eu sei me cuidar sozinho. Me observe caçar. Eu encontrei uma tigela e uma caixa de cereais. Eu podia sentir seus olhos em mim enquanto eu pegava o leite e encontrava uma colher. Eu coloquei a comida na mesa, e então parei. Eu posso pegar alguma coisa para você? Eu perguntei, sem querer ser rude. Ele só rolou os olhos. Só coma, Bella. Eu sentei na mesa, observando ele enquanto comia um pouco. Ele estava me encarando, estudando todos os meus movimentos. Eu fiquei envergonhada. Eu limpei minha garganta para falar, para distraí-lo. O que está na agenda para hoje? Eu perguntei. Eu podia ver que ele estava tentando moldar sua resposta cuidadosamente.
O que você diria de conhecer minha família? Eu engoli seco. Você está com medo agora? Ele parecia esperançoso. Sim, eu admiti, eu não podia esconder isso, ele podia ver nos meus olhos. Não se preocupe, ele sorriu. Eu vou te proteger. Eu não estou com medo deles, eu expliquei. Eu estou com medo que eles não gostem de mim. Eles não vão ficar, bem, surpresos por você levar alguém como eu para casa para conhecê-los. Eles sabem que eu sei deles. Oh, eles já sabem de tudo. Eles fizeram apostas ontem, sabia? Ele sorriu, mas sua voz estava áspera. Eles apostaram se eu ia te trazer de volta ou não, apesar de eu não ter ideia do porquê eles apostaram contra Alice. Sob qualquer perspectiva, nós não temos segredos na minha família. Não é nem possível, já que eu leio mentes e Alice vê o futuro e tudo mais. E Jasper fazendo você ficar mais calmo quando você estava com vontade de botar tudo pra fora, não se esqueça disso. Você estava prestando atenção. Ele sorriu com aprovação. Eu aprendi a fazer isso de vez em quando, eu brinquei. Então Alice me viu voltando. Sua reação foi estranha. Algo assim, ele disse desconfortavelmente, se virando para que eu não pudesse ver seus olhos. Eu encarei ele cheio de curiosidade. Isso aí é bom? Ele perguntou, se virando abruptamente para olhar para o meu café da manhã com uma cara de brincalhão. Honestamente, não parece muito apetitoso. Bom, não é um urso pardo irritado ignorando ele quando ele fez uma careta. Eu ainda estava me perguntando por que ele havia respondido aquilo quando eu mencionei Alice. Eu olhei para o meu cereal, fazendo especulações. Ele ficou parado no meio da cozinha, uma estátua de Adonis de novo, olhando para fora pelas janelas de trás. Então seus olhos voltaram para mim. Ele sorriu um sorriso de tirar o fôlego. E eu acho que você devia me apresentar ao seu pai também. Eu acho. Ele já te conhece. Eu lembrei ele. Eu quero dizer, como seu namorado. Eu encarei ele com um olhar suspeito. Por quê? Não é esse o costume? Ele perguntou inocentemente. Eu não sei, eu admiti. Minha vida amorosa não havia me dado muitas referências. Não que as regras de um namoro normal se aplicassem aqui. Isso não é necessário, sabe? Eu não espero que você finja por minha causa. Seu sorriso estava paciente. Eu não estou fingindo. Eu empurrei os restos do meu cereal nas bordas da tigela, mordendo meu lábio. Você vai dizer pra Shalia que eu sou seu namorado ou não? Ele perguntou. É isso que você é? Eu suprimi a alegria que tomava conta de mim por pensar em Edward e Shalia e a palavra namorado juntas no mesmo lugar. Eu tenho que admitir que já não sou mais um garoto. Na verdade, eu tinha a impressão de que você era algo mais, eu confessei, olhando para a mesa. Bem, nós não temos que massacrá-lo com todos os detalhes agora. Ele se inclinou na mesa para levantar o meu queixo com um dedo frio, gentil. Mas ele precisa de alguma explicação para o motivo que eu fico aqui tanto tempo. Eu não quero que o chefe Swan me dê uma ordem de prisão. Você vai ficar? Eu perguntei. Você vai ficar aqui mesmo? Até quando você me quiser, ele me assegurou. Eu sempre vou querer você, eu avisei. Para sempre. Ele deu a volta na mesa vagarosamente, e parando a alguns passos de distância, ele se inclinou para tocar a minha bochecha com a ponta dos seus dedos. Sua expressão estava insondável. Isso te deixa triste? Eu perguntei. Ele não respondeu. Ele me olhou nos olhos por um imensurável período de tempo. Você já acabou? Ele finalmente perguntou. Eu me levantei num pulo. Sim. Vá se vestir, eu vou esperar aqui. Foi difícil decidir o que vestir. Eu duvidava que houvesse algum livro de etiqueta que te dissesse o que vestir quando seu namoradinho vampiro te leva para conhecer a família de vampiros dele. Era um alívio pensar na palavra sozinho. Eu sabia que eu afastava ela dos meus pensamentos intencionalmente por timidez. Eu acabei colocando a minha única saia longa, cor de caqui, mas casual. Eu coloquei a minha blusa azul que ele tinha elogiado. Uma rápida olhada no espelho me disse que meu cabelo estava impossível, então eu fiz um rabo de cavalo. Tudo bem, eu desci as escadas. Eu estou decente. Ele estava me esperando no pé da escada, mais próximo do que eu imaginava, e eu acabei me chocando com ele. Ele me equilibrou, me segurando por um instante longe, cuidadosamente longe do seu corpo por alguns segundos antes de me trazer para mais perto rapidamente. Errada de novo. Ele murmurou no meu ouvido. Você está muito indecente, ninguém devia ser tentador assim. Não é justo. Tentadora como? Eu perguntei.
Eu posso me trocar, ele suspirou, balançando a cabeça. Você é muito absurda. Ele pressionou seus lábios frios delicadamente na minha testa e a sala rodou. O cheiro do seu hálito tornou impossível pensar. Será que eu devo explicar como você é tentadora para mim? Ele disse. Claramente era uma pergunta retórica. Ele passou seus dedos vagarosamente pela minha coluna. Sua respiração estava vindo mais rápido na minha pele. Minhas mãos estavam espalmadas no seu peito, e eu sentia minha cabeça leve de novo. Ele abaixou sua cabeça devagar e encostou levemente seus lábios frios nos meus por um segundo, muito cuidadosamente, fazendo eles se abrirem. Então eu desmoronei. Bela. Sua voz estava alarmada enquanto me pegava e me mantinha de pé. Você me deixou tonta, eu acusei atordoada. O que é que eu faço com você? Ele gemeu exasperado. Eu te beijei ontem e você me atacou. Hoje você desmaia nos meus braços. Eu sorri fracamente, deixando os braços dele me segurar enquanto minha cabeça rodava. É isso que eu ganho por ser bom em tudo, ele suspirou. Esse é o problema, eu ainda estava atordoada. Você é bom demais. Muito, muito bom. Você está passando mal? Ele perguntou. Ele já havia me visto assim antes. Não, não é o mesmo tipo de tontura. Eu não sei o que aconteceu. Eu balancei a cabeça pedindo desculpas. Eu acho que esqueci de respirar. Eu não posso te levar a lugar nenhum desse jeito. Eu estou bem, eu insisti. Sua família vai pensar que eu sou louca do mesmo jeito. Qual é a diferença? Ele mediu minha expressão por um instante. Eu gosto muito do tom da sua pele, ele disse inesperadamente. Eu corei de prazer, e desviei o olhar. Olha, eu tô dando muito duro pra não pensar no que eu estou fazendo, então será que já podemos ir? Eu perguntei. E você está com medo não porque vai pra uma casa cheia de vampiros, mas porque você tem medo que esses vampiros não aprovem você, correto? É isso mesmo, eu disse imediatamente, surpresa com o tom casual que ele usou ao dizer essas palavras. Ele balançou a cabeça. Você é incrível. Eu me dei conta, enquanto ele dirigia minha caminhonete até a parte central da cidade, que eu não fazia ideia de onde ele morava. Nós passamos sobre a ponta do rio Kalawá, pegando a estrada que ia para o norte. As casas passando por nós, estavam ficando maiores. Então passamos por outras casas coladas umas nas outras, dirigindo na direção da vasta floresta. Eu estava pensando se seria melhor perguntar ou ser paciente quando ele virou numa estrada sem pavimento. Não havia sinalização, ela era praticamente invisível entre as árvores. A floresta se estendia pelos dois lados, deixando a estrada à frente visível e discernível apenas por causa de umas curvas em formato de serpente, ao redor das árvores antigas. E então, alguns quilômetros mais à frente, havia algo brilhando por entre as árvores, e então de repente apareceu uma pequena clareira, ou será que era um quintal? O brilho da floresta, no entanto, não desapareceu, pois haviam 6 árvores enormes que circundavam o lugar em todas as suas arestas. As sombras mantinham suas sombras seguras sobre as paredes da casa que se erguia por entre elas, tornando obsoletas as minhas primeiras explicações. Eu não sabia o que esperar, mas definitivamente não era isso. A casa era antiga, graciosa, e tinha provavelmente uns 100 anos. Era pintada de um branco suave, fraquinho, tinha 3 andares, era retangular e bem proporcionada. As janelas e portas faziam parte da estrutura original de uma restauração muito bem feita. Minha caminhonete era o único carro à vista. Eu podia ouvir um rio por perto, escondido pela obscuridade da floresta. Uau! Você gostou? Ele sorriu. Tem um certo charme. Ele deu um puxãozinho na ponta do meu rabo de cavalo e deu uma gargalhada. Pronta? Ele perguntou, abrindo a porta. Nem um pouquinho, vamos lá. Eu tentei sorrir, mas parece que minha garganta estava presa. Eu passei a mão no cabelo nervosamente. Você está adorável. Ele pegou minha mão calmamente, sem pensar. Nós caminhamos pelo longo portal de entrada. Eu sabia que ele podia sentir minha tensão. Seu polegar fazia círculos nas costas da minha mão. Ele abriu a porta para mim. Por dentro era ainda mais surpreendente, menos previsível, do que do lado de fora. Era muito clara, muito aberta, e muito grande. Isso originalmente devem ter sido vários quartos, mas as paredes foram removidas em muitas partes para criar um espaço maior. O fundo, virado para o sul, foi inteiramente substituído por vidros, e, além da sombra das árvores, o quintal terminava num rio enorme. Uma escada gigantesca dominava o lado oeste da sala.
As paredes, o teto baixo, o chão de madeira, e os finos tapetes, eram todos de tons variantes de branco. Esperando por nós, em pé no lado esquerdo da porta, num lado da sala que continha um piano enorme e espetacular, estavam os pais de Edward. Eu vi o Dr. Cullen primeiro. É claro, eu ainda não podia deixar de me chocar com a sua juventude e perfeição ultrajante. Ao lado dela estava Esme, eu presumi, a única da família que eu ainda não conhecia. Ela tinha o mesmo rosto pálido, lindo que os outros tinham. Alguma coisa no formato de coração do seu rosto, seus cachos mácios, de uma cor caramelada, me fez lembrar de filmes épicos. Ela era pequena, mais esbelta, mas mais angular, mais cheia que os outros. Eles dois estavam vestidos casualmente, com roupas claras que combinavam com o interior da casa. Eles deram um sorriso de boas-vindas, mas não fizeram nenhum movimento para se aproximar. Eu imaginei que eles estavam tentando não me assustar. Calice, Esme, a voz de Edward quebrou o curto silêncio. Esta é Bella.